Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos de volta aqui ao nosso canal. Eu sou a Lígia Guelph e hoje eu vou contar para vocês um pouquinho da minha experiência com o arquétipo da Marilyn Monroe. Sim, a tão famosa Marilyn, que foi uma das maiores atrizes de todos os tempos, famosíssima e famosa até hoje. Eu não sei se você sabe, mas a marca Marilyn Monroe, as fotos dela movimentam muito dinheiro até hoje. Muita gente consome o conteúdo dela, seja em forma de camisetas, né, fotos ou seriados ou documentários, e isso gera muito dinheiro para os seus herdeiros. Sim, os seus herdeiros não eram pessoas da família dela, né? Ela não teve filhos, ela não tinha família próxima, então o dinheiro dela ficou todo para amigos. Sim, porque ela foi um dos maiores personagens das décadas de 50 e 60, né? Em Hollywood e no mundo todo. Foi referência de beleza, só que ela teve uma vida um pouco triste. Os casamentos dela não deram muito certo, ela era órfã, né? Ela foi colocada, a mãe dela, bom, enfim, é uma grande história, gente. Eu gosto muito da Marilyn, eu tenho aqui um livro, eu acho que eu até fiz resenha aqui no canal dele, tá? Já indiquei esse livro para vocês. Se vocês têm interesse em saber um pouco mais da vida dela, escrevam aí nos comentários que depois eu faço um vídeo fazendo um resumão disso daqui, tá? Porque eu sou muito fã e eu tenho vários vídeos, né? Vários livros dela. Vídeos e livros, vários livros dela que eu já li de biografias, tenho os DVDs dos filmes dela que eu assisti, por quê? Porque lá para 2006, 2007 eu resolvi estudar esse arquétipo. Graças ao livro A Arte da Sedução, do Robert Greene, que é um autor que eu adoro e tem uma playlist aqui no canal só falando desse autor, esse livro ele fala sobre as chaves da sedução, né? Personagens, arquétipos, que é o nosso assunto aqui, da sedução. E o primeiro que ele cita no livro é a Marilyn, que é a sereia encantadora. E a sereia sensual, desculpa, a sereia encantadora seria a Cleópatra, tá? Que é um outro personagem que a gente pode comentar aqui no canal também. E daí, pelo comentário do Robert Greene, que ele coloca quase um trecho do livro muito grande falando da Marilyn, eu fui estudar esse arquétipo. Isso foi em 2006, 2007. E daí eu resolvi começar a fazer testes com esse arquétipo, né? De ativar o arquétipo da Marilyn para ver o que acontecia. Claro que antes de ativar o arquétipo eu fui estudar para ver como é que era, para ver do que se tratava. E quando me deparei com as fotos dela, tem muita foto, gente, muita foto. Eu fiquei encantada porque ela é linda, né? Linda, linda. A gente não sabe explicar exatamente qual é a fórmula ali, mas ela é muito linda. Ela é uma figura que atrai homens e mulheres. Aqui eu não estou falando numa conotação sexual, mas de sedução, de você olhar e falar, nossa, como ela é bonita, eu quero ser igual a ela, sabe assim? Né? Os homens, é claro que devem olhar com outro olhar, né? Mas eu olhei com aquele olhar de, eu quero ser assim, eu quero ser bonita, delicada, eu quero ser desse jeito. Quando eu fui estudar a vida dela, daí que eu vi que a vida pessoal dela foi bem bagunçada, tá? Vou fazer um pequeno resumo aqui para vocês. Primeira coisa, gente, você vai ativar um arquétipo, vai ver do que se trata direito, tá? Não segue modinha porque você pode se dar mal, tá bom? Mas enfim, ela nasceu, né, Norma Jean, a mãe dela tinha problemas psiquiátricos, né? A mãe dela era meio fanática religiosa também, tinha problemas, então ela ficou em muitos foster homes, que seria tipo assim, a criança é órfã, ficava numa casa ali, uma família, ganhava um dinheiro do governo para cuidar daquela criança por uns tempos, depois ela ia para outra casa e ela foi jogada de casa para casa durante a infância dela toda, ficou no orfanato também um tempão, né? Sofreu todo tipo de abuso, negligência e tudo mais. Isso a gente vê nas biografias dela. E quando ela ficou mocinha, que ela começou a criar corpo, ela começou a chamar atenção, porque ela era muito bonita mesmo. E ela tinha aquele negócio da criança machucada, delicada, sabe? Então ela foi desenvolvendo essas técnicas de sedução, acho que até para se defender do mundo, né? Foi um jeito que ela arrumou de se defender da realidade na qual ela vivia. E ela casou com o primeiro marido para não ir para o orfanato, para se livrar dessas casas, né, em que ela ficava e também do orfanato. O cara foi para a guerra,
Enfim, o casamento não deu certo, né? Foi um casamento meio de conveniência. O segundo marido dela foi o Joe DiMaggio, que é famosíssimo, é um jogador de beisebol, foi um jogador de beisebol muito famoso. Ele era completamente apaixonado por ela, inclusive depois que ela morreu, ele mandava flores semanalmente para o túmulo dela, sem faltar uma semana. Então o cara foi muito apaixonado, eles foram amigos depois. Ele tentou voltar com ela algumas vezes, mas não rolou. E o terceiro marido foi o pior, que foi o Arthur Miller. Ele era um dramaturgo, um escritor, ele era meio comunista, então ele era metido com confusões políticas, tá? E esse cara destruiu a autoestima dela, tá? Só pra vocês terem uma ideia, ele era escritor, né? Ele escreveu um diário pessoal detonando ela, falando que ela era mimada, que ela era burra, que ela era preguiçosa, falando um monte de coisa dela, né? E ela pegou, né? Então, enfim, ela teve abortos espontâneos, que ela queria muito ser mãe, ela engravidou e não deu certo. Esse terceiro marido foi péssimo com ela, né? Passou um tempo, que eles se separaram, ele já se casou de novo. Enfim, não foi muito bom, entendeu? A vida dela toda foi muito, muito confusa. No final da vida, ela se envolveu com os irmãos Kennedy, John Kennedy, ex-presidente dos Estados Unidos, e o Robert Kennedy, que era o irmão dele. Os dois aí tiveram mortes horríveis, né? Tem gente que diz também que ela foi eliminada aí porque ela sabia demais, dado o contato dela com os presidentes, com o presidente e com o irmão do presidente, que eu acho que ele era senador ou se tornou senador depois. Não lembro, gente, mas era um político importante também. Enfim, foi uma bagunça a vida dela, tá? Isso é a vida pessoal. E ela faleceu daquele jeito que a gente já sabe, né? Foi encontrada, tomou muitos remédios e tudo mais. Bem triste. Se vocês quiserem, eu faço um vídeo falando dela, porque eu estudei bastante essa história e eu gosto muito, tá? Essa é a história da vida pessoal dela. O personagem Marilyn Monroe era o quê? Aquela mulher linda, sensual, carnuda, porque na época, década de 50 e 60, era bonito ser, né, mais fortinha, era o padrão da época. Ela falava que nem uma menininha, com aquela vozinha, não sei o que, super delicada e super sensual, hipersensual. Ela mesma se cansou desse tipo de papel, ela fez diversos papéis, né? Um dos primeiros papéis que ela fez, eu não peguei, eu tenho os DVDs aí, tá, gente? Porque eu sou uma pessoa meio velha, eu tenho DVD ainda. Eu tenho os DVDs dela, que é uma... Como é que chama aquele filme? Meu Deus, eu não lembro agora. Eu vou colocar aqui depois, tá? Mas ela era uma babá malvada. E ela fez um papel um pouco mais dramático. Aquele ela não era tão sensual, mas os seguintes, né? Por exemplo, o Quanto Mais Quente Melhor é muito legal, é uma comédia muito legal. Tem Os Homens Preferem as Loiras, né, que é muito legal também, mas são papéis onde ela foi mais sensual. Um dos últimos filmes que ela fez, acho que foi o último filme completo que ela fez, que é Os Desajustados, foi junto com o Clark Gable, que é o cara... Lembra do Rhett Butler, do E o Vento Levou? Então, ele já tinha mais idade e tal. Foi um filme muito conturbado, mas ela fez o papel um pouquinho mais dramático do que só de mulher sensual. Ela sempre buscava papéis mais dramáticos, onde ela pudesse mostrar o talento dela. E ela estudou muito na Actors Studio, lá em Nova York, que era um lugar onde os atores iam... É uma escola de teatro, de dramaturgia mesmo, né? Então ela tentou muito sair desse estereótipo de mulher loira burra, gostosa, sensual, mas sem muito intelecto, né? Ela tentou muito, mas ela não conseguiu, né? Infelizmente, hoje em dia ela é lembrada pela beleza, pela sensualidade. Falei tudo isso para falar o quê? Que esse arquétipo, gente, da Marilyn, eu mesma já ativei várias vezes, tá? Mas ele é meio perigoso. Por quê? Porque tem essa parte da vida pessoal dela, a meu ver, a vida pessoal dela nem interfere tanto, talvez, porque é o personagem que você está ativando ali, o arquétipo, né? Então ela criou esse personagem, ela na vida dela, não era muito diferente não, mas tinha algumas nuances, né? Por exemplo, ela adorava literatura, né? Ela até fez curso de literatura, curso livre, assim, para aprender mais coisas. Eu tenho um livro dela que chama Fragmentos, já tem aqui no canal o vídeo que nem eu falei para vocês, onde ela escreve, tem pedaços de coisas que ela escreve. Então ela não era burra que nem ela parecia não, de jeito nenhum, né? Só que o personagem é aquela mulher linda, sensual. Se você quer ativar isso, você pode ativar, mas talvez as pessoas te vejam como uma mulher linda e sensual, né? Não mais muito que isso. E eu não sei qual é o seu objetivo. Quando a gente vai ativar um arquétipo, a gente tem que ver qual é o objetivo. E, gente, que eu sempre falo, se você ativar um arquétipo e não tá dando certo, não tá legal, para,
É só você parar. Não existe isso de você ativar o arquétipo hoje e para sempre ele vai ficar ali vibrando na sua vida. É só você parar de dar atenção, de colocar o foco nele. Simples. Bom, a minha experiência com esse arquétipo, lá em 2008, né, que eu fiquei estudando, eu comecei a ativar isso daí. Tinha algumas fotos dela na minha casa, eu coloquei lá umas fotinhos, porque ela é muito linda, né? Eu tenho alguns livros de fotos dela. Na tela do computador eu coloquei como descanso de tela uma foto dela, só que eu, Lígia, ativei mais com o quê? Com esses detalhes dela. Por exemplo, o detalhe do olho de gatinho, que a Brigitte Bardot já fazia também. Gente, Brigitte Bardot é maravilhosa, também é um arquétipo pra gente estudar, tá? Ela é maravilhosa. O olho de gatinho, que foi muito usado na época dela, anos 50, anos 60, tá? A boca vermelhona, o tipo de maquiagem que ela fazia, né? Ela foi pin-up no começo da carreira. O que é pin-up? Aquelas mulheres que faziam, não eram nem fotos, eram pinturas em poses sensuais, sabe? Com o cachorrinho, deu o cachorrinho levantando a saia. É muito legal isso daí, eu acho uma arte super bonita, né? Ela foi uma garota pin-up também, fez muitos ensaios fotográficos e foi modelo de pintura também, inclusive de nus artísticos. Na época, o pessoal, né, quando ela ficou famosa, o pessoal, você já posou pelada, já fez nu, mas daí ela falando que, é porque eu passava fome, eu não tinha dinheiro, e daí ela foi meio que perdoada por isso, porque a sociedade era muito conservadora na época, né? Hoje em dia é normal, mas naquela época não era. Mas como ela falou que ela foi órfã e que ela sofreu e não sei o que, o pessoal meio que perdoou. Ela era muito querida, né? E eu ativei através dos símbolos dela, por exemplo, né, o brinquinho de pérola que ela usava às vezes, ela sempre estava de salto, tem raras fotos dela, assim, que você vai ver ela de moletom ou de tênis, né, na época aqueles tênis se falava que era tênis de corrida, tênis de tênis mesmo, de jogar tênis, e então tem certas características dela, né, dos maneirismos. O cabelo eu não pintei de loiro, né, gente, porque eu sempre fui ruiva, sempre gostei de cabelo vermelho, mas tem o cabelo também. A Madonna, no começo da carreira, lá na década de 80, né, quando ela fez a Material Girl, foi nesse álbum, será? Ou foi no True Blue? Eu não lembro. A Madonna no comecinho, quando ela fez Like a Virgin e tal, ela começou com o cabelo castanho e depois ela já fez o cabelo da Marilyn, né? Até o clipe de Material Girl da Madonna é uma alusão a uma cena muito icônica do Os Homens Preferem as Loiras, onde ela canta, a Marilyn canta, né? Como é que era? Diamonds are a girl's best friend. Os diamantes são os melhores amigos de uma garota. Então a Madonna pegou isso daí para usar no clipe de Material Girl. Então, com o vestido rosa, não sei se vocês lembram, a Madonna usou muito esse arquétipo da Marilyn no começo da carreira dela e deu super certo, né? Só que logo ela mudou. Quando ela fez, acho que foi o Like a Prayer, ela mudou para aquele cabelo castanho meio cacheado, e a Madonna sempre foi mudando. A Madonna sempre usou muitos arquétipos e ela sempre foi mudando os arquétipos, o que é uma coisa muito sábia. Bom, mas enfim, eu usei esse negócio do batom, esse negócio das perolazinhas, das roupinhas mais femininas, né, de tentar falar um pouco mais baixo, mais devagar, ser mais delicada, deu super certo. Só que eu percebi, gente, o quê? Duas coisas. Primeiro, emocionalmente eu não fiquei abalada não, tá, de me sentir rejeitada, porque ela foi rejeitada e tal, de me sentir rejeitada, de me sentir burra, ou das pessoas me verem como alguém sem cultura, não rolou isso daí, vou ser bem sincera, tá? O que aconteceu é que eu me senti mais vaidosa e nessa época eu fiz vários cursos de maquiagem, vários cursos de... Sabe aqueles cursos de estilos de se vestir? De você aprender a combinar as roupas e não sei o que. Eu senti um interesse muito grande por isso. E foi muito legal, porque a vaidade é muito terapêutica. A vaidade, na medida certa, ela é muito terapêutica, é muito gostoso, né? A gente que é mulher, se arrumar e aprender a fazer uns negócios no cabelo, né? Aprender a se maquiar, foi uma coisa muito legal pra mim. Eu tinha feito muitos anos de dança do ventre antes, mas eu não sabia me maquiar sem ser com aquela maquiagem da dança do ventre. Aquela cara de Cleópatra mesmo, né? A gente pode falar disso depois também. Eu sabia só fazer aquela maquiagem árabe muito carregada, tipo clone, sabe? Eu não sabia fazer outras nuances de maquiagem. Daí eu fui fazer curso, foi muito divertido pra mim, tá? Os homens olhavam mais? Olhavam.
Eu recebi mais paquera? Recebi. Nessa época eu comecei a vender cosméticos, acreditem vocês ou não, porque minha paixão por cosméticos foi tão grande que eu comecei a vender isso também. Então eu vendia Avon, vendia Natura, vendia Mary Kay, né? E eu me sentia muito feminina, era muito gostoso brincar com a aparência, brincar com as roupas, brincar com os acessórios, era muito divertido. Eu acho que a vaidade ela só é ruim quando a pessoa assim, tipo, não consegue ir na padaria de moletom. Eu nunca tive esse problema, então as pessoas me encontravam super arrumadas às vezes e às vezes de chinela havaiana no shopping, entendeu? Então eu nunca tive esse problema, porque pra mim foi uma brincadeira, era uma brincadeira com a aparência, não era assim, eu não posso sair desmontada, não posso sair, não, eu nunca tive isso daí, tá? Então não ligo mesmo. Até hoje, né, gente? É muito capaz da pessoa me encontrar por aí de chinelo, que eu adoro andar de havaianas, né? Mas foi muito gostoso. Eu percebi que aumentou as vendas, porque eu estava muito envolvida com esse negócio de beleza, então eu conseguia vender bastante coisa. Eu fiz um blog na época que se chamava Sweet Lipstick, eu e minha amiga Gabi, onde a gente fazia resenha de produtos, né, de beleza. E o blog foi bem pra caramba, foi um blog que andou bastante, foi muito legal. E foi assim, foi uma fase muito gostosa da minha vida. De negativo, o que eu senti foi o hate de outras mulheres se incomodando muito com a minha vaidade. Então eu recebia comentários assim de pessoas, né? Não era da internet não, de pessoas normais, assim, nossa, mas você tá tão arrumada, por que você se arrumou tanto? Tem alguma festa hoje? Você vai, né? E não era, eu me arrumei porque eu quis, eu gosto. Ai, mas por que você mexe tanto com maquiagem? Você é insegura? Você tem medo de sair sem maquiagem? Uns comentários de inveja das outras mulheres, que vem, esse tipo de comentário é de inveja, né, gente? Porque se você tá bem arrumada, tá bonita, chega a sua amiga e fala, ô, você tá linda, parabéns, adorei o seu cabelo, adorei não sei o quê, ok. Ela não tá se sentindo ameaçada por você, mas se vem esses comentários de tipo, ah, ninguém perguntou, né? Eu não preciso passar batom pra sair de casa. Me sinto muito bem como estou. Ai, por que você se arrumou tanto? Não precisa. Ai, você gastou meia hora pra fazer essa maquiagem? Ah, eu não. Esse tipo de comentário denota um incômodo, né? Se a pessoa não se incomodasse com alguma coisa, ela não faria esse comentário. Ela faria um comentário pra te enaltecer, pra te estimular. Então rolava uns comentários de vez em quando desse tipo e eu dava uma risada pra pessoa, dava um sorriso assim que eu pensava, invejosa, né? Então é complicado, tá? Você pode se deparar com isso. Eu pessoalmente não tive problemas, que nem eu falei, de ser vista como alguém sem cultura e não sei o quê. Pode acontecer com você? Pode, gente, tudo pode acontecer. Eu não tenho como controlar, né? Falar pra você, olha, eu juro que se você ativar esse arquétipo vai acontecer isso, aquilo. Não, porque são muitas variáveis, né? Cada um é uma pessoa, cada um tá dentro de um contexto sociocultural, cada um tem um grupo de amigos diferente. As pessoas são diferentes, né? Então não tem como eu te dar uma receita do que vai acontecer com você. Mas o arquétipo da Marilyn é fortíssimo, é usado por artistas até hoje, é usado no comércio muito. Se você trabalha com coisas de beleza, com coisas voltadas para a mulher, é um arquétipo muito forte para você ativar. E se você quer conquistar alguém, né, que às vezes a pessoa quer ser sedutora, quer ser bonita, dá certo também, né? O meu marido, eu já falei pra vocês aqui, eu conheci meu marido, eu tava com o arquétipo da sereia ativado também. E o da Marilyn também, não é que estava ativado quando eu conheci meu marido, mas eu tinha umas fotos meio assim, né, nesse estilinho. E ele adorava, ele achava linda essas fotos, ele sempre curtia essas fotos e elogiava e não sei o que. E depois ele me falou, nossa, aquelas fotos com batom vermelho e não sei o que e tal, né? Então a pessoa olha, gente, a sua imagem, ela sabe que tem alguma coisa legal ali, ela não sabe discernir direitinho o que é. Ainda mais homem, né? Eles não vão saber falar, nossa, que você passou o delineador, o delineador assim, assado. Eles não vão saber explicar isso daí. Mas é alguma coisa que chama a atenção porque remete à imagem arquetípica que todo mundo conhece. Gente, esse vídeo ficou enorme, tá? Tentei falar aqui de maneira sucinta como é que foi a minha experiência. Me alonguei aqui, mas eu sei que vocês gostam de detalhes, tá? É um arquétipo que eu recomendo com moderação. Se você ativar e ver que você fica meio depressiva, meio que a Marilyn era completamente depressiva, né, gente? Vamos combinar. Se você começar a ficar meio assim, é só você parar de ativar, tá? Não precisa ter pânico nisso daí. Mas para imagem pessoal, para vendas e para paquera é muito legal sim. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vou fazer outros vídeos falando da minha experiência com a sereia, né?
que é muito legal também. Outros arquétipos que eu já ativei, da Cleópatra, porque eu fazia a dança do ventre, gente, aquela maquiagem árabe, o arquétipo da Odalisca, é muito legal também. Enfim, tem muitos, né? E tem os arquétipos dos animais, tem os arquétipos do tarô, porque eu sou taróloga há quase 30 anos, vai fazer 30 anos logo, né? Tá 27 anos que eu sou tarô, que eu trabalho com isso, né? Que eu sou taróloga, e eu trabalho com isso, então é impossível, né, um tarólogo que estude não ter ouvido a palavra arquétipo, né? Eu fui apresentada esse conceito, eu tinha 14, 15 anos, e enfim, são muitos assuntos ligados a isso daí. Então, escreve nos comentários um arquétipo que você gostaria que eu comentasse. Tem alguns que eu não conheço, que eu nunca ativei, mas se tiver ao meu alcance, eu respondo para vocês aí, né, com muito prazer. Não sei se eu respondo por escrito, tá, gente? Pode ser que eu grave um vídeo explicando, porque às vezes é mais fácil gravar um vídeo e falar do que redigir tudo, tá bom? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um super beijo. Fiquem com Deus. Tchau!